Muito bem, começando aqui esse grande projeto, o AlexCast, que nasceu no coração de Deus, porque é um grande projeto. Sou Alex Mendonça, apresentador do AlexCast, começando o nosso primeiro podcast e já quero fazer os agradecimentos. Eu agradeço de coração a Atos Produtora e, claro, meu amigo Johnny, pela oportunidade, né? Estamos aqui hoje muito felizes realizando esse sonho do AlexCast, que terá convidados selecionados. Aqui vai ter um diálogo, uma palavra, uma experiência com Deus. E eu quero mandar um super abraço, já aproveitar, para Stephanie Mendonça, minha filha, que está aqui com a produção, né, do AlexCast ali, que traz aguinha, café, enfim. Estamos muito felizes. E, né, ela que tem um clipe no YouTube, vai lá, Stephanie Mendonça. Deixa o likezinho lá. Muito bem, AlexCast está no ar para você. E olha só, um convidado especial. Ele que é um amigo pessoal meu, que nasceu, né, num deserto muito grande, a qual o Alex aqui passou. E ele estava ali no primeiro deserto, no segundo deserto, no terceiro deserto. E tá sempre junto. Só pelo deserto. Só pelo deserto. Presbítero Fabiano, querido, uma honra ter você aqui no nosso primeiro AlexCast. Meu grande amigo Alex, o irmão que Deus me deu. Um grande amigo, conhecemos aí nessa caminhada pelas igrejas e uma honra muito grande poder estar aqui neste projeto, um projeto, como tu falaste, nasceu no coração de Deus. Sinto-me muito honrado por esta oportunidade, fico muito feliz por ti, de te ver agora colhendo alguns frutos, ainda tem muitos frutos para colher. Amém, recebemos. Nós sempre oramos muito por você, minha esposa Catiele e eu, sempre oramos por esta família, pelo teu ministério, sempre confiamos muito. E agora te ver dando os primeiros passos rumo a coisas grandes, né, nos deixa muito, muito feliz. Para mim foi uma surpresa, porque a gente apresenta, faz programa e ali na questão de voz, né? A gente até fez agora, eu fiz a Marcha para Jesus em Cachoeirinha. Verdade. Né? Algumas gravações. E esse projeto do migrar pro podcast, porque tá em alta, na verdade, né? E eu tinha essa vontade de fazer, além da voz, o vídeo, né? E então eu pedi uma oportunidade para Deus e nasceu esse grande projeto. Então tô muito feliz. E feliz mesmo porque o nosso primeiro podcast é com meu amigo, né? Meu amigo pessoal. Inclusive, gente, o presbítero Fabiano prega a palavra de Deus, tá? Não é assim a gente tá aqui, não. Mas a gente canta, eu e Stephanie, né? A dupla Alex e Stephanie. E ele prega. A gente teve agora, no domingo lá, passado, né? Verdade. Dose dupla. Estivemos em Canoa junto, Exatamente. Depois em Gravataí, na mesma noite, Exatamente. fazendo a obra de Deus. Fazendo a obra de Deus. Então, gente, o AlexCast vai ter 2 podcasts por mês. Terá convidados especiais, super selecionados. Aqui terá a palavra de Deus no ato. Aqui o convidado vai expressar aquilo que ele quer expressar da forma que ele quer expressar a sua própria opinião. Vai falar sobre igreja, assuntos pautados aqui pelo AlexCast. Já também quero agradecer a nossa produção, o Johnny. O Johnny é um grande amigo, né? Para quem não sabe como eu conheci o Johnny, eu nunca falei em redes sociais. O Johnny, eu conheci ele através do Dudu Borges, eu acho que é um baterista, a qual nós trabalhávamos no mercado. E ele disse, cara, tem que gravar um rapaz aí, vou levar ele aí. E aí quando eu falei com o Johnny pra gravar o louvor, Te Amei, eu disse pra ele assim, o nome do hino, eu disse, eu gravo em 1 minuto. E ficou gravado isso, sabe? E eu cheguei aqui, não vi uma gravadora, uma produção, e faz muitos anos isso, e ele disse, tu grava em 1 minuto? Aham. Tá, eu gravei em 5, tá bom? Mas ficou aquilo, então pegou. Então há muitos anos a gente trabalha, gravamos muitos trabalhos juntos. Então agradeço a Atos Produtora, né? O Johnny, grande amigo pessoal meu. O AlexCast nasceu então no coração de Deus, no intuito de levar a palavra de Deus, experiências e, claro, aquele conselho bíblico, aquele conselho para você que vai nos ver. Terá patrocinadores futuramente também, você que queira também, claro, né? Anunciar aqui no AlexCast. Também vamos mandar fazer camisas, canecas. Será o brinde, né? O brinde para quem acompanhar os nossos podcasts. AlexCast, então, aí. Com certeza. Muito bem. A apresentação, então, do presbítero Fabiano, né? Eu quero que ele se apresente, fale ali hoje onde ele reside, a sua família. E já, Fabiano, não menos importante, você falou aqui em off, nos bastidores, né? Que a sua esposa ficou orando lá, né? Por esse podcast. Então, isso é muita honra, né? É uma bênção, assim. Então, você, com a palavra, pode falar ali.
Amém. Gostaria primeiramente de dar a paz do Senhor a todos, ao irmão Alex, aos nossos amigos que estão ali nos assistindo, nos apoiando, aos irmãos que vão assistir a vídeo, que estão assistindo este vídeo. Agradecer por esta oportunidade de poder aqui estar, né? Mandar um grande abraço, um grande beijo para minha esposa que ficou intercedendo lá em casa, ao meu filho Arthur, ao meu filho Renan, minha filha Stephanie, um grande abraço, né? Como falei, uma honra muito grande poder estar aqui. Viemos lá de Gravataí, do Rincão da Madalena, como falei, né? E é uma bênção muito grande. Estou muito feliz por esta oportunidade. Como falastes, né? Nos conhecemos fazendo a obra de Deus, e assim continuamos fazendo a obra de Deus, que é algo que nós amamos fazer. Desde a nossa conversão até o dia de hoje, somos um apaixonado por fazer a obra de Deus. Muito bem. Presbítero Fabiano, conselhos, claro, a gente já agradeceu aqui, tem mais agradecimentos, mas vamos deixar para depois. Vamos começar o nosso Alex Cast. Amém, vamos fazer uma oração e abençoar Glória a Deus. Esse grande projeto. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, agradecemos, Senhor, por esta santa e rica oportunidade de poder estar, Senhor, hoje fazendo parte deste grande projeto, a qual, Senhor, temos plena convicção que nasceu primeiramente em Teu coração. Pai querido, entregamos a direção deste podcast em Tuas mãos, para que venha a ser feita, Senhor, a Tua vontade, que muitos, ó Pai, possam ser alcançados por cada testemunho, por cada palavra, por cada experiência de vida e por cada louvor, Senhor, que for entoado a Ti neste lugar. Pai querido, abençoa a vida de cada um de nós, o lar e a família de cada um que está assistindo. Pai amado, Senhor, o Senhor conhece, sabe a necessidade de cada um que lá vai estar assistindo este vídeo. Abençoa, Senhor, este projeto, que possa ser o primeiro de muitos para a honra e para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Isso aí, então. Oração do presbítero Fabiano. Agora vamos começar o nosso Alex Cast com as perguntas. Vamos lá, chegou a parte boa. E a oração, claro, foi muito forte, né? A gente a gente está muito feliz, no caso, por esse grande projeto, o Alex Cast. Lembrando que os convidados aqui, né, vai ser convidados super selecionados, não por isso, porque a gente conhece a vida da pessoa, né, que vai trazer aqui. A gente faz, a gente conversa, a gente conhece o testemunho, principalmente. Para quê? Para a pessoa falar aqui com maestria e com sinceridade. E o conselho tem que ser uma coisa plausível, uma coisa verdadeira, nada de fake news ou me contar. Verdade. Testemunho vivo. Para quê? Para edificar quem está em casa. Quem vai ouvir o podcast, o Alex Cast, vai se fortalecer, vai pegar algum exemplo, vai pegar alguma palavra, vai receber uma oração. Né? Então, presbítero Fabiano, vamos começar então a sua conversão. Como foi? Glória a Deus, responsabilidade, hein? Meu irmão, meu primeiro contato com o Evangelho foi lá atrás, quando criança. Tinha aí cerca de 7, 8 anos, né, através de uma tia que já faleceu, Laci, o nome dela. A irmã mais próxima da minha mãe, ela morava nos fundos da nossa casa. E o primeiro contato foi através dela. Ela foi a primeira pessoa da família a se converter, a começar a congregar, frequentar a igreja. E eu lembro, eu muito pequeno, de sentar na escada da cozinha, onde sentava-se ela, o meu pai, a minha mãe para conversar. E lembro de eu lá muito pequenininho ouvindo ela pregar para eles. E aquela coisa de criança, né, lá perto dos anos 2000, aquela história que o mundo ia acabar, o eclipse. Dava aquele nervosismo, aquele nervoso, né? Aquele medo, Senhor, vamos todos morrer, o mundo vai acabar. O céu, a gente já... Exatamente, eu lembro lá de eu pequeno, com muito medo, ouvindo ela falar sobre o Apocalipse, sobre a volta de Jesus. E então, assim, foi através dela este primeiro contato. É uma pessoa que diretamente, né, eu ia dizer indiretamente, mas diretamente, ela ganhou muitas almas para Jesus, porque ela foi a primeira pessoa, ela evangelizou, ela pregou para minha mãe, e através da vida da minha mãe também muitas outras pessoas aceitaram a Jesus, eu, os meus irmãos, a família toda. Então hoje aí nós somos uma família de cristãos muito gratos e muito pelo trabalho e empenho dessa tia que lá muitos anos atrás empenhou esforço para pregar a palavra para nós.
Muito bem. E me diz uma coisa, presbítero Fabiano. E nesse tempo da sua conversão, você era muito pequeno, porque falaste aí, né? Isso. Eu lembro das escolas bíblicas, lembra? Uhum. Eu lembro que eu era bem pequeno também, uns 8 anos de idade, passava uma irmã da igreja, da Assembleia, e ia arrastando as crianças assim que estavam na rua. Vamos lá na Sim. escola, vamos lá, tem pipoca e tal. A gente ia lá. Apoio, seu pai, sua mãe, enfim, nessa época você teve apoio? Não tivemos apoio, né? Como eu falei, foi o primeiro contato com o evangelho. Meu pai era um homem muito duro mesmo, aquele homem criado da forma antiga. Sim. E ele nunca permitiu que nós fôssemos à igreja. Ele não aceitava, né? Meu pai era aquela pessoa que falava muito mal dos crentes. Sim. Ele não gostava, ele não aceitava, ele não tolerava. Então, ele nunca permitiu que eu, os meus irmãos e Essa a minha figura mãe paterna é o que ele exercia, no caso. Exatamente. Enfim. Ele nunca permitiu que nós fôssemos à igreja, então ele era muito duro, muito rigoroso. Nós vivíamos uma vida bem reclusa, assim, até antes dele falecer nós éramos muito reclusos, nós não podíamos sair de casa, era quase, entre aspas, vou aqui uma palavra forte, mas quase um cárcere privado. Em momentos muito difíceis nós passamos. E o falecimento dele, como você reagiu? Meu pai, em 2000... ele teve um câncer, descobriu um câncer muito agressivo, um câncer de esôfago, né, em decorrência do consumo de cigarro, um câncer muito agressivo, né, e no período de ele descobrir o câncer até falecer foi cerca de 1 ano, muito rápido. Rápido demais. Muito rápido. E mesmo assim, é pai. Né? Mesmo ele sendo essa pessoa que ele foi para nossa família, até hoje a gente conversa algumas coisas sobre, né? Nós o amávamos porque era o nosso pai. Então senti muito, eu sofri muito, todos nós sofremos muito, né? E ter visto ele passar por aquilo que ele passou foi um momento muito difícil nas nossas vidas. Vai ser forte o que eu vou falar aqui, mas o meu pai definhou vivo. Meu pai literalmente apodreceu em vida. Então... mas Deus sabe de todas as coisas, né? Como a Bíblia diz, para todas as coisas existe um propósito. E foi neste momento... Deus e os seus meios. Exatamente, Deus e os seus meios. Foi neste momento que ele começou a aceitar o Evangelho. Foi neste momento que ele começou a aceitar que a minha mãe fosse até a igreja, que a minha mãe se convertesse e que aqueles crentes que outrora ele falava mal pudessem entrar ali dentro da casa para orar por ele. Eu lembro como se fosse hoje, né, ele pedia para minha mãe ler, né, uma pessoa que não gostava daquilo, depois da doença, depois da enfermidade, depois daquele sofrimento, pediram nos momentos de dores, porque nem a morfina mais fazia efeito, ele pedindo para minha mãe ler o Salmo 91, porque ao ler o Salmo 91 ele se sentia confortado e a dor dele passava. Então foi um momento difícil, mas né, foi um momento muito difícil. Ele sofreu muito até o último, né? Mas eu tenho plena convicção porque eu vi, né, ele aceitar Jesus, ele se arrepender, né, e Jesus o recolheu porque sabia, né, talvez a pessoa que ele era e sabia se ele curasse ele em vida, porque Deus tem os seus meios. Se ele continuasse vivo aqui na terra, ele muito provavelmente ele tornaria a ser a pessoa que ele era. Então Deus até usou um profeta para falar isso para minha mãe, né, que Deus aproveitou um momento em que ele se arrependeu verdadeiramente para o recolher com ele. Muito bem, presbítero Fabiano, agora outra pergunta. Deus e os seus meios. Bem, na sua vida para a conversão, como foi? Aí, então, tivemos esse contato muito jovem, né, com o evangelho, mas a conversão demorou bastante, né? Porque Deus tem os seus meios e Deus tem o seu tempo. A minha mãe se converteu, a minha irmã se converteu, o meu irmão se converteu e eu fiquei lá, teimoso, por último. O último? O último, fiquei lá, teimoso, né? E a minha mãe lá, de joelho, orando muito. Eu sei que dei muito trabalho e muitas decepções. Aliás, manda um abraço para sua mãe, o nome dela lá. Missionária Irmã Ivone, grande abraço. Minha mãe, amo muito. Né, a pessoa que tá lá com muitos calos no joelho de tanto orar pelos filhos, né? Olha o seu filho onde está hoje, hein? O resultado tá aí. Hoje ela pode dizer que ela benção. E a casa dela servem ao Senhor. É benção. É benção. E, como falava, Deus tem os seus meios, né? Então eu sei que, como eu falei, dei muitas decepções para ela, com consumo de drogas, de bebida. Testemunho forte, Testemunho forte. Caminhando aí a pé,
da 70 de Gravataí, a ponte de Cachoeirinha, consumindo droga nas paradas e bebendo. Mas aprove um dia Deus olhar para mim e me resgatar deste mundo, né? Colocando pessoas boas primeiramente em meu caminho. Quando eu me casei, eu larguei essa vida, né? Freiei essa vida que eu tinha de consumo de drogas, de bebida, e colocou a irmã Catiele no meu caminho. Ela, uma ubandista de religião, né? Eu de família cristã, então um confronto bem grande. Nós passamos um dos bocados. Deus e os seus meios. Deus e seus meios, né? Eu permaneci com ela este tempo todo, até antes da conversão, por Deus, porque foi muito difícil, né? Trabalhar com aquilo, ou melhor, conviver com aquilo. Né? Eram dois opostos muito grandes. Eu vindo, né, de uma família cristã. Era um confronto diário, vamos dizer assim. Exatamente, ela de religião. Então era realmente um confronto diário. Né? Muitos levantes do inimigo para nos separar, para me tirar de lá, para me tirar do caminho dela. Porque Deus e os seus meios. Deus também tinha um propósito muito grande para a vida dela, assim como tinha para a minha. Então, assim, um certo dia em que tudo ia bem, muito de repente, ela me mandou embora de casa. Não quero mais. Né? E foi muito doloroso. Quem passou por isso sabe o quão doloroso é uma separação. Que sei. E ainda mais quando menos se espera. Quando te pega de surpresa, porque se é algo que tu espera, tu já tá preparado. Mas quando te pega de surpresa é muito doloroso. Essa dor do abandono é horrível. Né? E quando se tem filho é mais difícil ainda. Verdade. Porque tem a questão familiar. Então eu sofri muito. Né? Como tu sabe, eu já conversei contigo outra hora, já tive um relacionamento antes, Sim. a qual os dois filhos que eu fiz menção aqui, Stephanie e o Renan, são frutos. E naquele tempo eu fiz tudo errado. Então, nessa segunda oportunidade, Deus colocou em meu coração de fazer tudo certo. Dessa vez, fazer do jeito certo. Foi quando eu dei um passo, fui para a igreja, em vez de buscar as soluções momentâneas do mundo, eu fui buscar em Cristo Jesus a solução para a minha vida. Então, na tua solitude, nesse deserto que você passaste do relacionamento, você pode dizer que se aproximou mais de Deus. Mais de Deus. Ali você teve um encontro com Deus, com Deus na tua solitude. Sim. Sozinho. Sozinho. É isso que eu vejo, cara. Sozinho. É um testemunho vivo a qual a gente aprende muito com isso. Quando tudo tá bem, a gente esquece de uma coisinha, né? Que é buscar a presença de Deus. Exatamente. Aí quando se encontra num grande deserto, uma turbulência muito grande, a qual não tem mais para onde correr e nem a quem recorrer. É um momento de solitude, onde é você e Deus. Exatamente. Em off nós já conversamos algumas vezes sobre isso, né? Até te mandei um vídeo bem legal lá, que os profetas eles se encontravam sozinhos, aonde eles buscavam a Deus. Sim. Então, do fruto desse relacionamento, no caso, essa prova que vocês tinham que passar, porque hoje vocês são uma bênção. Eu acompanho, eu sou amigo pessoal do presbítero Fabiano, ele e sua família, inclusive a Catiele faz uma maionese. A gente fez uma resenha lá, verdade. Que bênção, hein? Um abraço para lá. Muito bem, presbítero Fabiano, vamos continuar aqui então. Sua conversão foi através, né, essa dolorosa, no caso, esse foi no momento. Essa grande é que a gente não entende, né? Eu tô muito feliz hoje, realizado com o Alex Cast, esse primeiro episódio, vamos dizer assim, e nasceu também num deserto, né? Eu não imaginaria né, eu não imaginaria a grandiosidade desse projeto de ser o apresentador, o Alex Cash, né, nesse momento, inclusive entrevistando o meu amigo pessoal, o presbítero Fabiano. Mas aprove a Deus que conduzisse a Atos Produtora nesse projeto, um grande apoiador, a nossa produção, um grande abraço também, que traz aguinha, enfim. Então eu estou muito feliz por isso. Isso é só o começo. Verdade. Uma coisa que eu aprendi, Fabiano, tudo que você plantar, você vai colher. Não no teu tempo, mas no tempo de Deus. Isso é fato. Eu tenho visto isso. Pode plantar com lágrimas, mas com um sorriso no rosto, você vai colher. E eu sou fruto, eu e a Stephanie vivo disso. A Stephanie Mendonça, que tem um clipe lançado pela Atos Produtora também, tá no YouTube lá. Então é um projeto muito grande, o Alex Cast, que nasceu. Os convidados aqui vão ser uma bênção. Presbítero Fabiano, conversão. Muito bem, olha só, quero te fazer uma pergunta aqui. Igreja atual.
Igrejas atuais é um Seu assunto ponto de vista. polêmico e difícil. Vamos lá. É muito polêmico e difícil. Só para fazer um adendo sobre a nossa conversão ali que nós estávamos falando, em meio a essa tempestade, né, nos convertemos juntos, eu e a minha esposa. Você sabe até a data, né? Nos batizamos junto. Né, nos batizamos no dia que nos conhecemos, Olha no aí. dia 23 de outubro. Né, eu conheci a irmã Catiele no dia 23 de outubro de 2011 e nos batizamos no dia 23 de outubro de 2018. Eu, pra data, eu sou horrível. Então, assim. inclusive, há poucos dias fez 12 anos que nós estamos juntos. Meus parabéns pra vocês. Amém. Já mandou um abraço pra ela, né? Já Tem mandamos que mandar abraço. pra ela. Vamos lá então, igrejas atuais, um assunto bem polêmico, bem difícil, bem complexo. Nós conhecemos muitas igrejas, né, irmão Alex, por onde a gente vai, né, fazemos a obra, como eu falei, somos apaixonados por fazer a obra, então nós conhecemos muitas igrejas e podemos dizer que a grande maioria é bênção de Deus, a grande maioria vive o verdadeiro evangelho, mas algo que me entristece muito é aquela minoria que traz o mundo para dentro da igreja, que num esforço, né, inútil de trazer as pessoas para dentro. Os atrativos, né? Elas trazem os atrativos do mundo para dentro da igreja. Elas costumam tornar a igreja mais atrativa para um determinado público, principalmente os jovens, né? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que o jovem, ele precisa saber, as pessoas precisam entender que ali está Jesus, que ali está a redenção, que ali está a salvação, que ali está a solução para muitos problemas que ali tem um atrativo de coisas do mundo que ela tem lá fora, que ela também pode ter ali dentro, né? A gente costuma dizer que a igreja deve ser, sim, aquela que recepciona os doentes, mas ela os deixa curados, né? E hoje a gente não vê isso em algumas minorias de igrejas que se moldam as coisas do mundo para deixar atrativo para que as pessoas venham. E desta forma as pessoas não mudam, elas não se arrependem, elas não são transformadas, elas não conhecem o verdadeiro evangelho. Mas como eu falei, a grande maioria são igrejas abençoadas, que lá tem presença de Deus, de pastores que têm vida com Deus, né? E que vivem o verdadeiro evangelho, que pagam preço por pessoas como eu e você, para poder estar fazendo a obra, como foi o pastor João Paulo, que nos aceitou muito bem lá na Igreja Dependente de Cristo, que está na nossa retaguarda para podermos fazer a obra de Deus com excelência. Muito bem. Opinião do presbítero Fabiano, igreja atual, e inclusive uma pauta aqui, abrir um parênteses, sobre o que tu falaste, que intriga um pouco o atrativo dos jovens. Exatamente. Né? Venha como estás, mas não permaneça. Não permaneça. Exatamente. Vamos lá, família, Fabiano, família. Vamos falar de família aqui. Hoje, então, reside você, sua esposa. Isso, moramos lá, como eu falei, no Rincão da Madalena, o famoso Rincão da Madalena. Eu, a minha esposa e o pequeno Arthur, o nosso filho de 8 anos. Vai fazer 8 anos agora, no final do ano, 31 de dezembro. Faz 8 anos. Moramos lá, mas orando a Deus porque creio, né, e continuo crendo que muito em breve nós estaremos morando aqui em Cachoeirinha. Olha aí, que benção, hein? Que benção. Onde também residem o meu filho Renan e minha filha Stephanie, eles estão morando aqui em Cachoeirinha também. Alex Cast está no ar para você, presbítero Fabiano aqui, trazendo uma conversa, perguntas e o testemunho de vida, sua conversão, enfim, né? Aqui a gente está bem tranquilo sobre isso, o Alex Cast é para isso, para levar testemunho vivo para você ver que Deus faz milagre na vida de alguém. Verdade. Ministério de Louvor, hoje em dia é algo polêmico também. Os ministros de louvor, worship, eu sou daquela linhagem sertaneja, né? Mas worship, enfim, sua opinião, sincera opinião sobre assunto de ministério de louvor. Vamos lá, já abri aqui, eu separei 2 versículos, né, para nós fazermos a leitura, se assim me permitir, para poder entrar neste assunto. O primeiro é em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 1 em diante, que diz: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor porque sumanamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ó Senhor,
O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. Também vamos ter lá, irmãos, em Hebreus, capítulo 13, no versículo 15, que diz, né, por ele oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Eu tenho uma visão muito bem montada sobre a questão do louvor. O que a gente hoje vê, irmão Alex, é um assunto polêmico também. O que nós vemos hoje, na grande maioria, né, do que a gente vê principalmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais, não são louvores. Né? É a minha opinião, é aquilo que eu busquei o conceito estudando. Né? Nós não vemos como louvores, e sim canções. Né? Normalmente, 99%, ou vamos colocar um número assim, são canções para confortar o homem. Né? Se vocês pegarem as letras de algumas canções, nós vamos ver que basicamente são canções para confortar o coração do homem. Mas o que um louvor deve conter? Como deve ser um louvor? Né? Eu fiz algumas anotações. Né? O louvor ele tem significado de agradar a Deus, de agradecer a Deus, né, pelas suas muitas dádivas, né? Um louvor, acima de tudo, ele deve exaltar o nome de Deus. Um louvor, ele deve falar da soberania de Deus. Um louvor deve falar dos atributos de Deus, da obra de Deus, né? E, acima de tudo, um louvor deve exaltar o santo nome do Senhor. Né? Um louvor tem que ter, né? Quão grande é o meu Deus. Ou então, tu é cantor, tu pode cantar melhor do que eu. Ao único que é digno. Então nós vemos isso muito pouco dentro da igreja. Um louvor ele não deve agradar ao ego do homem, porque quando o louvor agrada ao ego do homem, ele está desagradando a Deus. Né? Então, o que eu vejo muito dentro da igreja? Nós vemos canções que servem para confortar o coração do homem, que serve para levantar o ego do homem, né? Mas, de fato, o louvor que engrandece o nome de Deus, que exalta o nome de Deus, que fala das obras de Deus, dos atributos de Deus, de gratidão a Deus, que exalta o nome santo do Senhor, isso a gente vê, infelizmente, muito pouco dentro das igrejas. Muito bem. Opinião do presbítero Fabiano referente a ministérios, né, de louvor, enfim. Agora, uma pergunta não é polêmica. É uma coisa que eu tenho aprendido na minha solitude, que seria conselho aqui para quem vai nos assistir, o AlexCast. Intimidade com Deus. É um assunto muito bom. Mas eu acho que intimidade com Deus é um assunto que as pessoas já têm um conceito muito bem formado e preparado, né, sobre isso. Porque é bem razoável pensar que a grande maioria sabe como ter uma intimidade com Deus. Né? Então, assim, nós podemos colocar que intimidade, ela também tem a ver e caminha junto com relacionamento. Porque para ter uma intimidade, precisa-se ter um relacionamento. Para ser íntimo, precisa se relacionar. Não existe intimidade sem relacionamento. Né? A intimidade tem a ver com andar junto, com estar próximo. Ou seja, se relacionar. E para ter um relacionamento, o que a gente precisa fazer primeiro? Conhecer. Não tem como se relacionar se não conhecer. Olha aí. É preciso conhecer para se relacionar. E como eu conheço a Deus? Como nós conhecemos a Deus? Como nós vamos conhecer a Deus em sua plenitude? Através da palavra. Não existe forma maior e melhor de conhecer a Deus para se relacionar com Ele do que através da sua palavra. Eu não vejo outra forma de conhecer a Deus, senão pela sua palavra, pelo seu testemunho, que aqui ele nos deixou, né? A Bíblia vai dizer que toda a Escritura, né, ela foi divinamente inspirada. Então Deus se revelou através das suas palavras. Então, para que esse relacionamento tenha início, primeiramente nós precisamos
conhecer a Deus. E como conhecemos a Deus? Dedicando tempo para a sua palavra. Né? O segundo ponto, né, de um relacionamento, nós precisamos conversar, ter diálogo. Para se relacionar, para criar intimidade, é preciso ter diálogo, é preciso conversar. Um bom relacionamento. Um bom relacionamento parte de boas conversas, né? Se conhecer, conversar, ter diálogo. E como é que nós temos um diálogo com Deus? Como nós conversamos com Deus? Oração. Um cristão, para ter intimidade e um relacionamento com Deus, ele precisa conhecer Deus, né? E como conhece, através da palavra, e precisa, para ter este relacionamento, conversar. Para conversar, ele precisa orar, orar, orar e orar. O segredo vai ser orar, né? E precisa, né, para um bom relacionamento, né, para ter intimidade, além desses dois primeiros pontos, nós precisamos ter o que mais? Nós precisamos ter a convivência. Não existe um relacionamento sem convivência. É necessário uma convivência para se ter um bom relacionamento. E como nós convivemos com Deus? Como nós convivemos com Jesus? E isso une todos os outros pontos que nós falamos, né? O conhecer, o conversar. E agora nós precisamos conviver para ter um bom relacionamento. E como nós fazemos tudo isso, né? E juntando a convivência, dedicando tempo para Deus. Uma coisa tempo. Que está escassa, né? Muitos Exatamente. acham que o tempo para Deus é algo pouco. Apenas... Inclusive tem que ser muito. Exatamente. E abrindo um parênteses, já continuando o assunto, os momentos de mais deserto a qual eu enfrentei, posso dizer assim, foi os momentos onde eu busquei mais Deus. É o momento que a gente mais busca. Quando você falaste sobre a sua conversão no momento de solitude, no momento que no deserto você passou no relacionamento, foi onde você teve realmente um encontro e buscou Deus, mas sozinho. Sozinho. Então, o que eu digo que eu estou aprendendo ainda, a gente está sempre crescendo no aprendizado, aprendendo, na verdade, que a comunhão com Deus, a busca incessante por Deus, ela parte somente de você. Ninguém vai pegar você pelo braço e vai dizer, você tem que orar, você tem que buscar. Não, você tem que buscar a Deus. Não espere Deus e os seus meios para você buscar, porque pode ser muito doloroso. Exatamente, pode ser um meio muito doloroso. Mais algum conselho? Então, a gente pode, intimidade, relacionamento, quer ser íntimo, quer se relacionar com Deus, o segredo é conhecer palavra, né? Conversar, dialogar, orar. Orar, orar, a Bíblia ensina, orar sem cessar. Sem cessar. E o último que abrange todos, convivência, dedicar tempo para Deus. 2 horas apenas por semana não é tempo suficiente para você se relacionar com uma pessoa, né? Quanto tempo nós passamos com as nossas esposas, com os nossos filhos, quanto tempo nós passamos com os nossos colegas de trabalho, né? Então, ou em redes sociais, por exemplo, em redes sociais, telefone, tudo, para ter um bom relacionamento com Deus, para se ter uma intimidade grande com Deus, é preciso convivência, é preciso dedicar tempo para Deus. Tire um tempinho para o Senhor que você vai ter sim intimidade e relacionamento com Deus. Fica a dica do presbítero Fabiano, a qual o tópico aqui é intimidade com Deus. Muito bem, presbítero Fabiano, nosso Alex Cash aqui, já, claro, vou falar mais algo aqui importante. Não menos importante agora, uma pergunta para você diretamente no seu íntimo, assim. Amém. Uma grande, pode dizer assim, sobrenatural experiência com Deus que você viveu, como testemunho para quem vai ouvir o Alex Cash. Vem muitas à cabeça, né? Nós temos muitas experiências com aquela Deus, que né? mexeu na tua estrutura. Mas eu tenho todas são especiais, mas eu tenho uma que marcou muito, que foi uma experiência com Deus que eu ainda não era convertido. E que lá atrás o Senhor já mostrara, né, o plano, o projeto, né, o que Ele tinha para a minha vida. Meu filho Renan, que eu fiz comentário aqui, que eu mencionei aqui, de 20 anos, quando ele tinha apenas 2 meses, ele foi acometido de uma doença respiratória muito grave. Muito grave. Ele ficou 3 dias internado na UPA, aqui no bairro Fátima, né, em Cachoeirinha. Antigo 24 horas, quem lembra, né, quem é mais antigo aqui vai lembrar. E ficou lá aguardando um leito no Hospital Padre Jeremias. Né? Depois de 3 dias ele foi transferido para o Padre Jeremias, ele teve que ser entubado.
Ninguém sabia qual doença respiratória ele tinha, sabia-se apenas que ele não estava conseguindo respirar a pleno. Ele teve que ser entubado. E naquela noite que ele foi transferido por Padre Jeremias, um bebê de apenas 2 meses, teve 17 paradas cardiorrespiratórias. Como eu falei aqui, eu era muito jovem, a mãe dele muito jovem, nós não sabíamos a gravidade de fato do que estava acontecendo. As pessoas ocultavam, os médicos e enfermeiras ocultavam de nós, a avó do Renan que estava ali a par de tudo. Mas naquela noite, depois de 17 paradas cardiorrespiratórias, foi dado ao Renan menos de 5% de chance de sobreviver. Menos de 5% de chance Milagre, hein? de sobreviver. E a solução era ele ser transferido para uma UTI. E era uma época muito ruim, se não me engano era inverno, e não tinha leito em UTI nenhuma do estado do Rio Grande do Sul. Nenhuma. Então, assim, as perspectivas eram ruins. O Renan ia morrer. Era o que os médicos estavam dizendo. O Renan ia morrer. Eu lembro que, como eu falei, tive esse encontro com o evangelho muito jovem e via minha mãe depois se convertendo e orando. E eu cria muito no Senhor, ainda sem ser convertido, mas eu acreditava muito. Tinha muita fé. Fé. Tinha muita fé. Eu lembro de deixar a mãe do Renan lá e a avó do Renan lá no hospital e ir para casa. Quando eu cheguei em casa, eu encontrei a minha mãe e a minha irmã sentada no sofá. E eles me perguntaram como estava. E eu contei para ela tudo o que aconteceu, as 17 paradas cardiorrespiratórias. Era um tempo ainda que não se tinha celular. Poucas pessoas tinham acesso, então a informação tinha que ser dada assim, quando a gente ia para casa. E eu lembro de dizer para minha mãe, o médico disse que o Renan vai morrer. O Renan tem menos de 5% de chance de sobreviver. Um bebê de 2 meses. E eu lembro de eu chorar, sentado no braço do sofá, ela sentada ali. Eu lembro de chorar muito porque eu dizia, ele só tem 2 meses e eu queria um filho homem. Eu queria poder jogar futebol com meu filho. Eu queria poder andar de bicicleta com meu filho. E eu não vou poder. Eu não vou conseguir. E a minha mãe me disse, com a sua sabedoria de mulher de Deus, missionária, filho, ora, vai conversar com Deus. Intimidade. Vai orar. Para onde eu fui, para onde era o meu quarto. Não tinha porta, era uma casa muito humilde, mas baixei a cortina, me ajoelhei, era um beliche, me ajoelhei na parte de baixo e comecei a conversar com Jesus. Comecei a orar. Naquele momento, foi uma grande experiência. Eu senti como se uma luz muito grande entrasse dentro daquele quarto. Assim como eu estou arrepiado agora. Também. Eu fiquei arrepiado na hora. E eu ouvi aquela voz dizendo, a partir deste momento, tudo vai dar certo. A partir deste momento, a cura dele se dará início. A partir deste momento, é forte. Ele ficará curado. Eu não sabia como reagir, porque era a primeira experiência que eu estava tendo com Deus. Aquele clarão no quarto, essa voz dizendo, esse sentimento no coração. Eu levantei de joelhos, era outra pessoa. Aquela tristeza, aquela dor, aquele sentimento de que eu ia perder o meu filho tinha passado. Eu saí do quarto, minha mãe disse que quando me olhou, meu semblante era outro. Era outra pessoa. E ela olhou para mim e perguntou, o que foi, Fabiano? E eu contei para ela o que tinha acontecido. Nossa. Quando eu cheguei, já estávamos ali cerca de 3, 4 dias sem comer, nós não conseguimos comer. E quando eu tinha chegado lá, ela tinha me oferecido, quer comer alguma coisa? Emocional, totalmente abalado. Naquela hora eu disse para ela, mãe, agora eu quero comer, porque eu tenho plena certeza que a partir de agora o meu filho vai estar curado. E assim foi. Surgiu uma vaga no leite de UTI. Deus colocou um anjo abençoado, que era conselheira tutelar de Cachoeirinha na época, para bater na porta da casa do juiz de Cachoeirinha, de madrugada, para coletar uma assinatura, para pagar o tratamento dele particular no Hospital Moinhos de Vento, o melhor hospital da região. E de lá ele só evoluiu, descobriu-se que a doença que ele tinha era uma estenose, uma doença rara, que é um anel de inflamação na traqueia, que impedia que ele respirasse, mas ele saiu de lá, ele entrou com 2 meses, ele saiu de lá com 4 meses, mas depois do que Deus me falou, em nenhum momento eu deixei de acreditar que o meu filho sairia de lá, assim como ele saiu, e hoje é um jovem de 20 anos. Muito bem, olha só, que testemunho, que experiência, eu fiquei arrepiado aqui porque
Todos nós temos uma experiência com Deus, né? Mas o convidado é o presbítero, uma hora eu conto a minha. Presbítero Fabiano, vamos agora para aquela parte a qual Deus já colocou uma palavra para você no seu coração, para todos que vão ouvir, Amém. Porque hoje em dia o YouTube é assim, a gente coloca ali um vídeo de louvor e vai lavar uma louça, só fica ouvindo. Mas para quem vai ouvir, né? A gente está aqui agora então com o presbítero Fabiano, que vai trazer uma palavra que vai de encontro ao seu coração. O Alex Cast, presbítero Fabiano, com essa palavra que vai de encontro à sua família, vai para você agora. Amém. Glória a Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração, irmão Alex, assim como nós conversamos aqui e falamos sobre tempestades, sobre os métodos de Deus. Né? E ao Deus falar, e seus meios, né? Exatamente, Deus e seus meios, Deus e os seus métodos, né? Ao falar sobre isso, tu confirmaste a palavra, que é uma palavra no Evangelho de Marcos, né? No capítulo 4, no versículo 35 em diante, uma palavra bem conhecida de todos, né? Que fala de Jesus apaziguando a tempestade. Vamos fazer a leitura, que diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para a outra margem. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia d'água. E ele estava à polpa do barco, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Grava essa mensagem. Mestre, não te importa que pereçamos? Os métodos de Deus. Mestre, não te importa que pereçamos. É uma palavra muito conhecida, né, irmão Alex, da igreja. E nós vamos ver, né, que a Bíblia vai relatar que Jesus tinha passado o dia ensinando a multidão. Em um dos seus ministérios, o ministério de pregação, Jesus tinha passado o dia ensinando a multidão. E agora Jesus, em sua plenitude divina, mas em sua natureza humana, convida os discípulos a passarem para o outro lado da margem e acaba adormecendo, cansado do dia, né, a polpa do barco sobre o travesseiro. A Bíblia vai dizer, né, que os discípulos, alguns deles eram pescadores, né? Então eu entendo que nessa condição, quando Jesus adormece no barco, quem assume o controle da embarcação são os discípulos, aqueles que tinham, né, a habilidade, que conheciam a embarcação, que sabiam, né, controlar, conduzir uma embarcação e que muito provavelmente, por ser pescadores, conheciam aquelas águas. Agora quem está no controle da embarcação são os discípulos. Agora quem conduz, né, a embarcação são os discípulos, porque alguns, sendo pescadores, eram especialistas em conduzir a embarcação, né, e eram especialistas em conhecer aquelas águas. A Bíblia vai dizer que de repente se levanta um grande temporal, né? Então eu vejo que assim os discípulos estavam no controle da embarcação. Muito provavelmente agora, quando se levanta essa tempestade, eles passam a lutar contra ela. Eles passam a remar contra essa tempestade com todas as suas forças, né? E como a Bíblia diz que entrava água para dentro do barco, muito provavelmente os discípulos agora empenhavam um esforço para retirar esta água que adentrava, né, para dentro da embarcação. E eu imagino que mesmo assim o perigo de naufragar era eminente. Era a eminência do naufrágio se aproximando, né? Eu imagino eles exercendo todo o esforço para tentar sair do meio daquela situação. E é assim com as nossas vidas, né? Os discípulos navegavam por águas tranquilas, conduzindo aquela embarcação, guiando aquela embarcação, remando com aquela embarcação em águas que eles conheciam, em uma embarcação que eles eram especialistas em conduzir. E assim é com as nossas vidas. Tudo vai bem e de repente se levanta uma grande tempestade, mas como dizíamos, muitas vezes são os métodos de Deus para nos tirar
tirar da zona de conforto. E eu gostaria de abrir entre isso 2 parênteses. O primeiro parênteses é que, por mais que pareça que sejamos especialistas, por mais que pareça que somos preparados, por mais que pareça que somos perfeitamente preparados para conduzir o barco das nossas vidas, por mais que pareça que sejamos especialistas em alguma coisa, por mais que pareça que sejamos especialistas em conduzir a embarcação das nossas vidas, Deus permite que uma tempestade se levante para nós entendermos que nós somos apenas marujos dessa embarcação, porque ainda quem tem que conduzir essa embarcação, quem tem que estar no controle desta embarcação é o grande capitão das nossas vidas. Deus permite que percamos o controle para entendermos que quem tem que conduzir o barco das nossas vidas ainda é o grande capitão. Nós temos que entender que dessa embarcação das nossas vidas, nós somos apenas marinheiros, nós somos apenas marujos, e como marujos, nós temos que ficar a postos, assumir a posição e esperar que o nosso capitão dê a ordem. Podemos achar que somos especialistas, podemos achar que estamos no controle, podemos achar que dominamos a embarcação das nossas vidas, mas as tempestades se levantam para mostrar que nós estamos enganados, e quem ainda está no controle é o grande capitão. Quem deve estar no controle da tua vida, da tua família, do teu lar, do teu trabalho, ainda é o grande capitão. Nós jamais estaremos suficientemente preparados para conduzirmos por nós mesmos a nossa vida, para conduzirmos por nós mesmos o nosso lar, para conduzirmos por nós mesmos o nosso ministério, para conduzirmos por nós mesmos a nossa vida financeira, a nossa saúde. Quem tem que estar no controle de tudo isso é o grande capitão. Não somos nós, somos apenas marinheiros nessa embarcação. E o segundo parênteses que eu gostaria de abrir é que, como eu disse, os discípulos exerceram um esforço muito grande, empenharam um grande esforço para tentar lutar contra aquela tempestade. Mas do segundo parênteses que eu gostaria de abrir é que quem luta com a sua própria força, luta de forma inútil. Quem luta com as forças dos seus braços, luta de forma inútil, porque a força que precisamos, ela não provém de nós. A força que precisamos, ela provém do Senhor. A força que precisamos, ela provém do grande capitão. Aí você deve estar perguntando, mas o que eu vou fazer então, irmão Fabiano? No meio dessa tormenta, eu não vou lutar? Você pode orar. Ou você pode apenas elevar os teus olhos para o monte e perguntar: de onde virá o meu socorro? O teu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra, e Ele não deixará que você tropece. Entrega nas mãos dEle, deixa nas mãos dEle. Entenda que Ele é o grande capitão da sua vida, e você não deve fazer força por si só. Você deve apenas ficar a postos na posição e aguardar a ordem, porque no tempo certo o capitão vai bradar. No tempo certo o capitão dessa embarcação vai bradar em teu favor. No tempo certo o capitão vai te dar a direção necessária. Quem luta com as forças dos seus braços, luta de forma inútil. Precisamos aprender a confiar no capitão e deixar nas mãos do Senhor. E quão difícil é confiar em meio a uma tempestade. Nós já passamos, e quantas vezes nós nos questionamos: Senhor, até quando? E começamos a lutar e procurar soluções com as nossas mãos. Por quê? E começamos a lutar, correr e procurar soluções com as nossas mãos. E quanto mais buscamos soluções com as nossas mãos, quanto mais empregamos esforço com as nossas mãos, mais difícil costuma ficar a situação. Então entenda, irmãos, antes de lutar contra uma tempestade que se levanta contra a sua vida, primeiro procure entender o propósito que tem por detrás dessa tempestade. É forte. O propósito que Deus permitiu para que essa tempestade se levantasse. Porque se tem propósito por detrás dessa tempestade, é porque tem um processo que você precisa passar. E lutar contra este processo com as forças das suas mãos é inútil.
você precisa passar pelo processo se existe um propósito. Ninguém jamais alcançará o propósito sem passar pelo processo. Então é necessário passar por essa tempestade, né? Falando sobre embarcação, é muito comum quando as águas estão tranquilas, quando tudo vai bem, quando tudo está bem, é muito comum baixarmos as velas e deixar que o vento nos leve, nos direcione a direção que nós queremos com as velas baixas. Mas quando se levanta uma tempestade, a coisa mais certa a se fazer é recolher as velas. A coisa mais certa a se fazer é não lutar contra essa tempestade, porque se você baixar as velas para tentar dar a direção que você quer, as velas vão se rasgar e você vai ficar à deriva. Então, quando se levanta uma tempestade, a coisa mais certa a se fazer é levantar as velas e deixar que o vento do Senhor, o vento da tempestade, te leve ao porto seguro, porque com certeza, se Deus permitiu que essa tempestade se levante, Ele vai te direcionar na direção correta. Ele vai te direcionar para onde você deve ir. Por mais que a tempestade esteja um caos, por mais que pareça que você está no fim, por mais que pareça que não tem saída, que não tem solução, recolha as velas e deixe que o vento do Senhor te leve. O Senhor vai te levar para a direção correta. E para encerrar, eu gostaria de colocar um texto que eu ouvi e achei muito interessante. Eu li, né, um texto do Hernandes Dias Lopes, um grande pastor presbiteriano, a qual eu acompanho muito. E o texto diz que no passado, os grandes construtores de navios, eles subiam as colinas e lá eles escolhiam as árvores que se destacavam. Eles escolhiam as árvores que tinham potencial para futuramente ser o mastro de um navio. E ao escolher esta árvore, os grandes construtores de navio, eles cortavam todas as outras árvores que estavam na volta. Ou seja, eles tiravam toda a proteção que estava na volta e deixava aquela árvore escolhida exposta às tempestades e aos açoites do vento. E quanto mais o tempo passava, quanto mais açoitada pelo vento aquela árvore era, quanto mais atingida pela tempestade aquela árvore mais ela crescia e mais forte ela ficava. E quando eles voltavam, o tempo tinha passado, ela tinha crescido e estava suficientemente forte para ser uma peça importante de uma embarcação imponente que eram os navios da época. Então, assim, para quem ainda não entendeu, se o Senhor tirou a proteção, se o Senhor permitiu que a tempestade chegasse, se a tempestade chegou, se você se vê no meio dessa tempestade, no meio desta colina, exposto aos açoites do vendaval, exposto à tempestade, é porque o Senhor te escolheu, é porque o Senhor tem um projeto muito grande para a tua vida, é porque o Senhor viu potencial em você, é porque o Senhor quer te usar para uma obra muito maior. E o que o Senhor tem feito agora é te deixar forte, para que no tempo certo, quando essa tempestade cessar, você possa ser usado para o projeto ao qual o Senhor te escolheu. A tempestade chegou porque o Senhor te escolheu. A tempestade chegou porque o Senhor permitiu para que você fique forte e no tempo certo você possa exercer o seu chamado a qual o Senhor te determinou. Amém? Amém. Gente, eu tô aqui arrepiado porque esse é o intuito do AlexCast, né? Poderosamente essa palavra veio de encontro ao meu coração e a de muitos que vão ver o AlexCast. Presbítero Fabiano, eu só tenho a agradecer por essa grande oportunidade no nosso primeiro AlexCast, você se fazer presente e trazer uma experiência a qual você viveu e essa poderosa palavra. Glória a Deus. Né? Estou muito feliz mesmo, obrigado. Eu senti aqui sim a presença de Deus a qual essa palavra veio de encontro. O capitão do nosso barco, somente Jesus. AlexCast, Deus e os seus meios, esse é o nome. AlexCast, Deus e os seus meios. Gente, estamos encaminhando aqui para a finaleira, como diz assim. Quero só falar algo aqui rapidamente, já vamos estar encerrando. O AlexCast vai ser 2 podcasts por mês, né? E você compartilhe, escreve lá.
escreve lá embaixo, lá escreve no canal, também deixa lá seu comentário, o que pode ser melhorar, o convidado que você queira trazer aqui. Você deixa lá o nome também, a gente vai selecionar. Presbítero Fabiano, agradeço de coração por essa oportunidade. Glória Obrigado por deixar esse humilde apresentador trazer aqui suas experiências, né? Para que todos possam ver que Deus se faz presente na sua vida e sua família de fato. Presbítero Fabiano, vai ter ali na descrição o seu número para contato para a igreja que quer levar o presbítero Glória Fabiano para pregar na sua igreja essa palavra, né? A sua esposa logo também lá. Mas você pode falar aqui rapidamente o seu número de contato para quem vai nos assistir e quiser levar lá na sua igreja os pastores. Amém, amém. Eu que agradeço pela oportunidade, é uma honra muito grande, muito feliz de poder estar aqui, de te ver, dar esse passo. E deixar aqui então o contato, para quem sentir no coração, se Deus tocar no seu coração, é o WhatsApp 51 985 20 41 44, Presbítero Fabiano. Muito bem, Alex Cast, Deus e os seus meios, está então aí, né? O primeiro episódio, graças a Deus deu tudo certo, o primeiro de muitos. E aguarde o próximo, né? Convidado especial. A gente está muito feliz, o Alex Cast, Deus e os seus meios. Gente, muito obrigado. Agradeço aqui a todo mundo da produção, a Atos Produtora. Excelente Deus, trabalho, verdade. Qualidade. Olha, o Johnny é fora do comum, né? Ele se vira nos 30. Ô, louco, meu. Esse cara é muito bom. Muito bem. Alex Cast, então, finalizando. Gente, agradeço de coração. Compartilhe Alex Cast aí, ó, pra você, o podcast que vai dar o que falar, com certeza. Glória a Amém. Deus. Valeu!